Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live, né? Hoje, né, é um tema muito polêmico, um tema bem polêmico, né? Que é sobre a volta de Cristo. E aí, é uma polêmica, né? Então hoje nós vamos tirar um pouco desse mito que o sistema religioso, essa mentira que o sistema religioso colocou na mente das pessoas através de versículos isolados, através de versículo que nem serve para nós nos dias de hoje. Amém? É isso aí. Então vamos começar, vamos esperar o pessoal chegar aí, né? Igor tá chegando aí, né, Igor? Ele colocou um bonezinho para tampar um pouquinho a carequinha, né? Mas é isso aí. Boa noite a todos. Né? Boa tarde, final da tarde, então da noite, né? Tá claro, mas tá de novo, tá, é 7 horas já. Já, noite mas... ainda. Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui mais uma vez na live, né? Uma live poderosa, polêmica, uma live que com certeza o sistema religioso fica doido, né? Vamos falar um pouquinho, não vamos fazer mais. Essa é a primeira, né? A primeira da sequência a respeito da volta de Cristo. Amém? Gustavo, desde quando você nasceu, mesmo quando você não era crente, você sempre ouviu essa história, né? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não, e Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E não para, né? E ele não volta. Não, já tem 2.000 anos. 2.000 anos. Jesus está voltando. Que vem essa história que Jesus está voltando, está voltando, está voltando. De que ele está vindo. E não volta, né? Mas hoje nós vamos descobrir. Vamos descobrir por quê que ele ainda não voltou. Que ele não voltou, né? Ou se ele voltou e ninguém falou. Ou então nós estamos desavisados. Né? Então nós estamos desavisados. É uma live polêmica, mas altamente bíblica, né? Nós vamos usar só a Bíblia, né? Daqui a pouco vamos colocar os versículos ali, acompanhar o estudo. As pessoas que já estiver chegando aí, manda um oi aí, manda um... O pessoal tá entrando aí. Tá entrando. Porque hoje é um tema muito bom, né? A gente já fez uma live sobre esse tema, só que a gente vai repartir ele em algumas fases, né? Na verdade, nós vamos detalhar ele mais, porém partido em partes, né? Para ficar muito grande, certo? Que é um tema que precisa ser muito bem esclarecido, porque a maior fonte de renda do sistema religioso chama-se diabo, inferno e volta de Cristo. Porque, na verdade, o sistema religioso ele usa duas estratégias. Isso é notório. Duas estratégias que o sistema religioso usa para poder escravizar a pessoa. Três, melhor dizendo, três estratégias. A primeira é usar a lei, né? Usar a lei deles é forte. Eles usam a lei, pregam a lei e escravizam. A segunda é a ganância e o medo. Quando ele não conseguir segurar a pessoa pelo sistema da lei, ele joga o medo. Se ele não pegar por medo, ele pega a ganância. O cara quer ser ganancioso e ficar rico, aí vai para a igreja, segura o cara lá. Então são esses três pontos que o sistema religioso usa. Pregar a lei, medo e ganância. Ele pega o ser humano. A maior fonte de renda hoje que tem é inferno e volta de Cristo. Volta de Cristo. Pessoas saem anunciando no carro na rua. Jesus está voltando, vai para a igreja. Volta para a igreja. Porque Jesus tá volta para a igreja, porque Jesus está voltando. Como a igreja fosse um lugar santificado, né, sobrenatural, para poder salvar a pessoa. Aí o que Jesus não pegar na igreja, pega o trem e vai para o inferno. Sistema religioso. Hoje nós vamos falar muita coisa aqui. Hoje estamos aqui porque esse tema é muito polêmico, mas Larissa, é muito amém, Larissa, mas Adailton, Deus abençoe, o telefone dele está descarregando, ele está no telefone, amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos começar aqui o estudo sobre a live. Eu sei que você é bem entendido aí, vocês aí, quiser mandar alguma pergunta para mandar, beleza? Vamos. A gente vai tentar dentro aqui, o que der pra gente responder, a gente vai responder. Com certeza, dentro do previsto aqui nós vamos. A gente não pode falar muito porque tem as etapas, né? Senão nós vamos pulando as etapas aí, né? Então, não pode atropelar, né? Não pode atropelar as etapas. Senão fica. Pra ele vai ser entendível, porque ele já conhece. Mas pra quem não conhece, pular a etapa, a pessoa talvez não vai entender. Mas pra ele, também acho que não tem dúvida, não. Tem não. Mas às vezes ele pergunta, mas na verdade ele pergunta, não é porque tem dúvida. Ele pergunta mesmo, é para poder movimentar, tirar dúvida de outra pessoa, né? É isso aí.
Nós vamos começar a live. Eu sei que muita gente vai ver depois, né? Como Com certeza. sempre. A maioria dos religiosos vê depois, né? Mas Não, o importante é muitos. que eles vêem, né? Tem vários importante que é que me eles param, veem. mas eu não tive um, mas eu vi. Mas eu vi. É. Né? Então, Eles vê mas depois. isso é que é o importante, né? É importante tá vendo. E sempre, né? Sempre eles às vezes questionam, né? Mas sempre questiona com argumentos pessoais, nunca coloca versículo bíblico, né? A não ser argumentos pessoais, ele quer fazer nós engolir a lei de novo, sendo que nós aqui não vivemos de lei, né? Então é assim. Então, se eles quiserem falar em graça, né? A gente vai ter o maior prazer de falar. Mas agora, lei não, lei já passou, Cristo já cumpriu a lei. Já cumpriu a lei. Não, isso já está mais que provado. Então, lei acabou. Então, Isso é mais então, provado. se quiser Está mais provado que andar conversar em com nós a pé, respeito da graça, estamos aqui, à vontade, estamos aqui pronto aqui para falar com qualquer pessoa, né, tirar as dúvidas, quando nós não somos o dono da verdade, se nós não souber, nós vamos lá atrás, vamos atrás de resposta para ela, né? Que aqui estamos para aprender junto, um com o outro. Amém, galera? Vamos falar um pouquinho aqui. Hoje nós já vai começar aqui. Vamos começar aqui a respeito sobre a volta de Cristo. Eita! Amém? O negócio é o seguinte, irmãos. Você já viu falar que todo mundo fala volta de Cristo, pôr no medo, cadê a volta de Cristo, cadê a volta de Cristo? E eu ficava abismado. Quando eu era do sistema, eu pregava isso que Jesus ia voltando. Só que eu ficava assim, gente, voltando? Gente, tanta gente boa que já teve aqui, tanta... Gente, Jesus demorando demais, mano. Aí eles falam, não, é porque tem que alcançar o mundo todo. Mas, gente, somente na tecnologia que tem hoje... O cara não estuda que mundo, é o mundo de Israel, terra é terra de Israel. Gente, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Teólogo. Mas vamos lá. Vamos começar então. A pergunta é a seguinte. Por que Jesus vai voltar? A resposta é não. Ixi, isso aí. A resposta é não, irmão. Não, Mas como assim, Igor? Jesus não vai voltar? Não. não vai. Ou então ele mentiu quando ele prometeu? Não. Não. Quem está mentindo é os pastores. E esse sabe. Por que eles estão mentindo? Por que eu mentia? Por que eu pregava isso? Porque me ensinaram que Jesus está voltando. Volta para a igreja porque Jesus está voltando. 5 anos Isto é uma mentira. Jesus não vai voltar. Jesus já voltou. Eita glória. Jesus já voltou. E isso está escrito na Bíblia. Não é eu que estou inventando, não. Está escrito na Bíblia. Professor da escolinha, pega essa aí. Eu quero ver o escolinha Pega a visão aí. Eu quero ver, sabe o que é? É quando o irmão vê esse vídeo e perguntar pro professor da escola dominical. Ué, mas eu ouvi falar que Jesus já voltou. Eles vão falar assim, sabe o que eles vão falar só assim? Nossa, aquilo é cama de areia, você vai naquilo que Aquilo é cama de areia. Explicar, não, eles só falam assim, isso aqui, os caras tá louco, você vai na ideia daqui, pô, tá tudo demoniado aquilo lá. A gente sabe muito bem fazer os argumentos deles. lógico, eles querem perder a rendinha deles. claro que não. Lógico que eles não querem perder a renda deles. Irmão, Jesus não vai voltar. Porque ele já voltou. Primeiro, porque ele não mente, ele não engana e nem inventa. E nem se arrepende. Se ele não enganou ninguém, se ele não engana, se ele não mente, se ele não volta atrás, irmão, Jesus já voltou. Pela história e pela Bíblia, Jesus já voltou. Pastor, como você fala uma coisa dessa? Jesus já voltou, irmão. Ou então Jesus mentiu. Primeira coisa, nós vamos começar no estudo aqui, eu quero perguntar para quem está nos vendo e vai nos ver. Jesus mente, Gustavo? É claro que não. Claro que não. Jesus se arrepende? Nunca. Claro que não do que ele fez. Jesus, quando ele promete, ele realiza ou ele engana? Com certeza. Ele realiza. Então, se ele prometer algo para alguém, irmão, ele vai cumprir. Pode acontecer o que for, irmão. Se ele prometeu para você que vai te abençoar, por exemplo, num caso específico, ele falar assim, ó, vou te abençoar esse ano. Você pode ter certeza que esse ano ele abençoa. Né? Para eles entenderem na visão pentecostal. Se ele falar que vai abençoar, ele vai abençoar. Tudo que ele prometeu na Bíblia Sagrada, irmão, se ele prometeu, vai acontecer. Se ele prometer. Se ele prometeu. Não que um revelador te prometeu, não, viu? Revelador Se aí, Jesus revelador prometeu. falando que teve um sonho que tá vendo Jesus das portas voltando, aí é ele, né? Agora, a Bíblia nos mostra totalmente diferente. Outra coisa, esse estudo não vai resumir só agora. Ele vai ter outras partes. Então, talvez a sua pergunta não vai estar aqui a resposta, mas vai estar lá na frente, beleza? Mas vamos lá. Primeiro vamos soltar a bomba. Vamos soltar a bomba. Isso aí.
Ó, Ademar, pastor Ademar, doutor Souto, né? Ó. Advogado lá de Uberlândia, Jesus um já amigo voltou, meu. glória Ele falou, a Deus, Jesus Souto. já voltou? Ele está me perguntando, Jesus voltou. Voltou, pastor. Jesus já voltou. Amém? Vamos lá então? Para a Bíblia Sagrada? Lívia. Tá do meio. Então vamos lá. Vamos para a Bíblia então mostrar aqui. Começar a mostrar, Começar a porque mostrar. é longo. Isso. Esse é só uma parte do estudo, depois tem mais. Você pega certo? a caneta aí e E anota pega a tudo. caneta, anota, porque o primeiro estudo é muito importante o primeiro. Porque o primeiro vai abrir algumas questões que com certeza você vai ter e essas respostas vão vir na Bíblia. Amém? Com certeza. Vamos lá começar. Primeira coisa, nós temos que entender. Por que Jesus já voltou? Porque a volta de Cristo não era para o gentil, Verdade. é para os judeus. Né? Gentil só se torna filho de Deus depois que a lei acaba. Porque se a lei não acabasse, nós gentios jamais poderíamos ser filhos de Deus. A lei acabou em Cristo, nós, através do sacrifício de Cristo, aproximamos de Deus, tornando filho. Se a lei existisse, necas, nós não poderíamos ser filho de Deus. Poderia pregar que Só somos criatura. filhos de Deus. Isso. Então, depois que Jesus morre, o evangelho da graça, ele é para os gentios. E os judeus têm os pregadores dele. Isso nós vamos ver aqui primeiro de tudo. Nós vamos ver o evangelho para gentio e o evangelho para judeu. Beleza? Aí você vai entender que essa volta que Cristo falou, ele falou que voltaria não para nós gentios, e sim para os judeus. E ele já voltou também. Vou provar isso na Bíblia. Então vamos ver os dois evangelhos rapidamente. Primeira coisa, você que queira saber mais sobre os dois evangelhos, Evangelho da Graça e Evangelho da Lei, você procura na live aí, na minha linha do tempo, ou nos vídeos, que você vai achar Lei versus Graça. Esse estudo mostra claramente os dois evangelhos. Eu não vou falar muito sobre os dois evangelhos, porque nós já temos a live explicando sobre o evangelho. Mas eu vou só mostrar para entrar na volta de Cristo. Vamos abrir em Gálatas 2. Coloca nós aí, Gálatas 2. E vamos que vamos. Acho que é daí que tá falando aqui. Quero ouvir tudo primeiro para depois fazer a pergunta. Ixi. Daí tá Gálatas 2. Gálatas 2, 6. 6. Vamos começar do 6. Vamos lá, gente? Vamos ver que os dois evangelhos, para você entender que a volta de Cristo foi para os judeus. Você quer que eu leia? Lê para mim. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa. Nada me comunicaram. Olha, Pedro foi encontrar com os discípulos. Paulo foi encontrar com os discípulos, que é a coluna do judaísmo, do cristianismo judaico, é Pedro, João e Tiago. Paulo foi conversar com eles para fazer o quê? Apresentar a ele o evangelho que ele pregava, o evangelho da graça. Né? Ou melhor, volta no 1, vamos começar no 1 aqui bem rapidinho, gente, para ficar claro isso aqui. Versículo 1, pode falar. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Continua. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Segura. Paulo está falando que foi conversar com os discípulos porque ele pregava o evangelho para os gentios. Certo? Que é diferente do evangelho que os discípulos pregam para os judeus. É totalmente diferente. 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Certo. Por que mesmo Tito sendo gentil, ele foi circuncidado? O 4 fala. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. E Paulo pregou um evangelho do gentio sem lei, só que os discípulos e os que pregavam a lei, o evangelho da lei, entrou lá e fez Tito ser circuncidado e voltar à servidão. Ou seja, Paulo pregava um evangelho do gentio sem lei. Eles pregavam um evangelho da lei que colocava a pessoa escrava, porque a lei escraviza, a graça liberta. Amém? Continua. 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Certo. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá,
Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicou. Ou seja, Paulo foi conversar com os discípulos e nada que tinha nos discípulos acrescentou em Paulo. Porque tudo que Paulo tinha, ele recebeu direto de Deus por revelação, por Jesus de revelação. Então, ele não precisava de nada que os discípulos pregavam. Continua. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão. Para tudo. Irmãos, qual era o evangelho de Pedro, de Paulo? Era o da incircuncisão, ou seja, sem lei. E o evangelho de Pedro, da circuncisão. Dois evangelhos. O evangelho para os judeus e o evangelho para gentios. Gentio sem lei e judeu com lei. Pegou aí? Então vamos. 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Olha, ele falando de novo. Eu fui chamado para pregar em circuncisão. E Pedro, a circuncisão. 9. Isso é claro, irmão. Eu estou inventando. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas... Para um pouquinho. Pedro, João e Tiago. Era a coluna do evangelho do judaísmo. Continua. A graça que me havia sido dada deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Quando eles viram que realmente Paulo tinha um evangelho diferente, ele falou, não, tá certo, Paulo. Tá certo, Paulo. Vai lá pro gentio, porque nós vamos ficar com a lei aqui com o judeu. Evangelho da graça para gentio. E evangelho da lei para o judeu. 2 evangelhos. Continua, 10 para finalizar. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Amém? Então aqui tem 2 evangelhos. Quando Jesus fala para os discípulos sobre a volta dele, irmão, ele está falando para os judeus. Ele veio vingar, ele veio trazer a vitória, ele veio para vingar a injustiça que tinha em Israel. Vingar os profetas. Isso, os mortos, os filhos das espadas, tudo isso. Então, ele veio para Israel. Essa volta não é para gentio. Nós, quando morremos e fomos salvos, o que nós vamos fazer? Quando nós passar pela morte, nós iremos encontrar com Cristo. Pronto. Porque a palavra fala que o nosso espírito volta. Volta para Então ele. quer dizer que nós já estamos lá, então. Isso. Então nós vamos só encontrar com Cristo para viver a vida eterna. Não vai ter volta de Cristo mais. Jesus já voltou. E agora eu vou provar na Bíblia que Jesus voltou para os gentios. Ou melhor, para os judeus. E nós, gentios, vamos ser salvos e ir direto para o céu quando morrer. Lógico. Você que vive, lógico, né? Vou entrar um pouquinho aqui, depois nós vamos falar sobre isso. Eu sei que tem gente que não gosta muito disso, porque vai morrer, né? Vai morrer. A maioria Quer ser arrebatado. Quer ser arrebatado. Arrebatamento, irmão. Depois nós vamos falar sobre arrebatamento. Jesus já voltou, já aconteceu tudo. Eu vou provar na Bíblia. Então, mostrei para vocês os 2 evangelhos, correto? Agora eu vou mostrar para vocês que Jesus já voltou. Começaram a mostrar para você, que é muita coisa, que Jesus já voltou. Vamos lá? Vamos lá nas profecias que eles usam falando que Jesus está voltando. Vamos lá? Mateus 16. Segura aí, viu, irmão? É forte. Versículo. 24. Irmão, nós vamos ler os versículos tudo, para ficar bem claro. Eu quero deixar bem claro aqui, a única coisa que eu deixar bem claro também, é que essa passagem, nós vamos ler em Mateus, mas ela repete em Marcos 8, capítulo 8, e Lucas, capítulo 9. Eles são evangelhos sinóticos. O que é isso? Aparece a mesma passagem em mais de um evangelho, correto? Mas nós vamos pegar só um para não ficar muito extenso. Eu vou escolher aqui o de Mateus. Depois você lê em Marcos 8 e Lucas 9, você vai ver tudo lá também. Beleza? Então vamos lá. Mateus 16, a partir do 24. Vamos ler o que fala. Você vai ler, Kelly, até o 26. Aí você para. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará ao homem recompensa da sua alma? Certo. Aqui, irmãos, Mateus 16, 24, Jesus reúne os discípulos. Ele chama os discípulos da multidão. Tinha gente lá também. Só que os religiosos gostam de ser assim. Aí une a multidão. Você lê o versículo todo, aqui nós pegou só o conteúdo.
Pode ser a leitura. Jesus chama o povo que estava lá e os discípulos. Aí ele começa a conversar comigo e Gustavo? Não, ele está conversando com quem? Com os discípulos e com a multidão. Você vê o texto, você lê o texto todo, 16? Foi com o gentil, foi com o judeu. Ele está falando para os discípulos e para a multidão que está lá, tudo judeu. Certo? Os discípulos, como eu falei, os pregadores do cristianismo, do judaísmo. Certo? Quando ele chama os discípulos, e reúne os discípulos e começa a falar com ele começa a falar isso aqui. Aí no 27, olha o que ele fala para os discípulos. Ele está falando para os discípulos e para a multidão que está lá. Não é para mim, Gustavo. O que ele fala? 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Suas obras. Ou seja, ele está lá conversando com os discípulos e fala, ó, o Filho do Homem virá em glória do seu Pai. O que ele está falando? Eu vou embora e vou voltar. Ele está falando da volta dele, que tanto mundo prega, e ele está falando para os discípulos e para a multidão que está lá. Há uma multidão e há os discípulos na frente dele. E ele está falando para eles, eu vou voltar em glória com os anjos, né? E vou recompensar cada um de vocês quando eu voltar. Agora vamos ver o que ele fala depois? 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Epa! Pegou aí? Peraí, ó. Peraí, Jesus mente? Ou será que tem gente viva até hoje naquela época? Jesus mente? Eu? Claro que não. Ei, pastor Souto, meu amigo, Jesus mente? Jesus falou em verdade. Ele precisava falar que era em verdade? Ele é a própria. Mas sabe por que ele fez isso? Para não deixar sombra de dúvida. Isso, porque, sabe, não deixar sombra de dúvida. Mesmo ele falando isso, o povo ainda distorce. O povo já prega mentira agora. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui em Paracatu no 2021. Aqui na casa de Gustavo em Paracatu. Não, ele está falando de Kelly, a escritora nossa aqui. Não, ele está falando para eles. Dos que estavam lá, dos discípulos da multidão. Alguns deles que estão aqui, alguns que estão aqui, que não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem do seu reino. Deixa eu perguntar. Para Jesus voltar hoje, eles tinham que estar vivos. Ou então ele mentiu. Aí eu prefiro acreditar que eles não estão vivos. É lógico. Se eles não morreram, como que... Jesus... Gente, por favor. Você ouviu um pastor pregar que Jesus vai voltar? Pede para eles o endereço desse povo aqui, irmão. Pede, irmão. Sou teu cara inteligente. Cara, isso aí. Isso aí. Não, e outra coisa, esse cara aqui, esse pastor aqui, eu vou falar porque é um grande amigo meu. Esse pastor aqui, quando eu pregava, ele parava e falava assim, ó, você pregou muito. Boa mensagem, interessantíssimo. Só que tem um problema, você tem que melhorar seu vocabulário, viu? Umas construções aí. Ele falava isso, ele falava comigo. E aí ele me dava aula. Ele dava aula, ó, é assim, a crítica construtiva. Construtiva, sem dúvida. Quando eu tô falando, eu tenho certeza, que já captou. Né? Vamos olhar o tempo verbal das coisas, solto. Em verdade vos digo que alguns que há dos que estão aqui, irmão. Não é nós, não. Não é nós, é eles. Se Jesus não voltar ainda, irmão, por favor, manda para mim o endereço de Pedro, de João, de Tiago, de Mateus, que eu queria tanto conhecer eles. Eu falei. O que a Patrícia falou? Deve estar falando da morte espiritual. Ué, na morte espiritual como? Será que ele está conversando com as pessoas? Que morte espiritual? Ele está falando da morte carnal, que ele está falando alguns que aqui estão. Né? Eu sei que até assim. Então, irmãos, primeira prova. Eles estão vivos? Então, não. Se eles estão vivos, Jesus não mente e não engana. Eu não creio, não. 2000 anos. 2000 anos é muita coisa, né? Viver 2000 anos. Então, irmão, primeiro texto. Esse texto repete em Marcos 8 e Lucas 9. A mesma coisa. Então, irmãos, se o pastor pregar isso, por favor, pede o interesse de Mateus, de João, de Tiago, que eu quero conhecer eles. Será um prazer. Eu fico com a palavra de Cristo. Ele não mente. E foi ele que falou. Amém? Agora vamos para um outro texto aqui que eles amam. Nossa, esse aqui é o mais desejado pelo sistema religioso para pregar sobre a volta de Cristo. Vamos em Mateus 24. Aí tem uns que falam assim, ó. Mas Pedro, João, esse povo andaram com Jesus.
Uai, é claro que ele andava com Jesus, porque naquela época Jesus nem sonhava em aproximar, assim, ele tinha um propósito de aproximar nós na cruz, mas naquela época nós não era o povo de Deus. Não, naquela época não era nessa o povo de época que Deus. Jesus está falando isso para os discípulos, irmão, vocês têm que entender que nessa época ele está pregando só para os judeus. Por quê? Porque o gentio só é reconciliado na cruz. Em Coríntios fala memória e interesse, mas eu coloco se alguém me cobrar. A Bíblia diz que com o sacrifício de Cristo foi quebrada a inimizade. Qual era a inimizade que separava judeu com gentil? A lei. Quando Jesus quebra a inimizade, que é a lei, ele se torna um povo. Aí o que acontece? Você passa a ser também filho de Deus através da graça, não pela lei. A lei é só de judeu. Isso é questão literal. É questão literal. Vamos lá. Como que é? Ele falou que isso é uma questão. É uma questão literal, é claro. É o próprio Jesus fala, é literal. Aqui não tem figurativa e nem tipológica. É literal. Em verdade. Em verdade vos digo. Ele está afirmando a certeza. Né? Vamos lá para Mateus 24. No versículo. Versículo 1. Mas lá pelo 1. Irmãos, agora que eu quero que vocês prestem mais atenção, que esse é o texto mais usado pelo sistema. Isso aqui, irmão, é o próprio Jesus falando. E falando com as mesmas pessoas. O mesmo grupo de pessoas. que nós lemos primeiro e agora é Jesus falando com os discípulos e com a multidão. É a mesma, é o próprio Jesus, né? Discípulo nem profeta falando, não. Já tem esse detalhe. Porque quando fala de Paulo, mas Paulo não é mais que Jesus. Não é mesmo, não, e nunca vai ser. Mas aqui é o próprio Jesus. Não é Paulo falando, não, cara. Entendeu? É fala do próprio Jesus. Ou então você não acredita na Bíblia que está escrito, né? Essa passagem aqui, irmão, Mateus 24, é a mais usada pelo sistema. Ela está em Mateus 24, está em Marcos 13 e também está em Lucas 21. Nós escolhemos Mateus porque é o primeiro evangelho, depois vocês lêem no outro. Correto? É sinótico também. Vamos lá. Aqui nesse texto, o texto é grande, nós vamos ler tudo. Certo? Até o verso 28, do versículo 1 até o 28, Jesus está falando das coisas que iriam acontecer. Presta atenção. Mateus 24, versículo 1 ao 28, Jesus está falando das coisas que iriam acontecer até que ele volte. É a mesma coisa que eu falar assim, Gustavo. Amanhã, depois da chuva, vamos para casa. Então tem que chover para mim ir lá. Concorda comigo? Se eu ir lá sem a chuva cair, eu estou mentindo. Então, posso falar outra coisa? Depois do jogo do Flamengo, eu vou lá na sua casa, viu, Gustavo? Então vai ter um jogo, termina o jogo, eu vou. Certo? Jesus está falando a mesma coisa. Ele está falando, depois que tudo isso acontecer, eu volto. Esses serão sinais. Esses serão Eu sinais. tô voltando. Nós vamos ler quais sinais são esses. Nós vamos ler até o 28, versículo por versículo, para nós conhecer como são essas coisas. Quais são essas coisas que ele aconteceria antes dele voltar. Vamos lá? Está escrito, irmão, não é eu que estou inventando. Vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos encantados com o templo do judaísmo, porque o judaísmo era forte, mas ele olha para o judaísmo aquele tempo e aponta para Jesus, pensando que Jesus ia falar assim, nossa, que magnífico, eu vou congregar aqui. Pensando que Jesus ia falar isso, eu vou congregar nesse castelo. Vamos lá, 2. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando o judeu vê aquele monumento, né, quando nós vemos muitas aí, umas catedrais que tem humano, com os olhos humanos. gastando dinheiro em pedra, não quer de caçar com o ser humano, mas isso é outro assunto. Quando ele olhou e falou assim, Jesus vai querer congregar aqui conosco. Aí Jesus falou, isso aí vai cair tudo. Primeira coisa que Jesus falou à volta dele, ia destruir o templo. Quando o templo fosse destruído, o judeu, o templo de Israel, ele voltaria. E o templo, irmão, foi destruído no ano 70. O pastor aí, solto aí, gosta muito de história. Né? Ele deve saber. O pastor solto aí... Com certeza eles gosta muito de história. Gosta muito de história. O senhor sabe que na história de Israel, né, nós sabemos que no ano 70 o templo foi destruído. Então Jesus, primeira coisa que ele falou que voltaria. Templo destruído. Já foi destruído. 3. Vamos ver mais coisas que ele falou. Leitura aqui. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do
mundo? Aí eles pedem. Ele já falou do tempo. Aí eles pedem, mas fala mais aí. O que vai acontecer para que o senhor volte? Aí ele começa a falar mais coisas. Presta atenção, o tanto de coisa que ele está falando. Essa palavrinha mundo é mundo de Israel. É, mundo de Israel. Então, vamos falar sobre, específico sobre o mundo. Vamos lá, volta no... E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai, porque ele falou assim, vai vir muitos falando que eu não voltei ainda. Será que tem gente Vai falando? vir muitos falando que eu não voltei, mas eu já voltei. Vai lá. Será que alguém vai falar? Continua, cara. Vai esperando. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Até hoje acontece. Hoje não, hoje é que acontece. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras, olhais, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aí o povo fala, meu Deus, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vai sair a terceira, Jesus está voltando. Ah não, Jesus já voltou. Isso tudo já aconteceu, vou mostrar para vocês. Isso era guerra naquele tempo, É. era cheio de guerra, cheio de... Vou provar para terremoto, vocês era que tudo Jesus naquela está época, falando gente. não é das guerras hoje, porque Jesus já voltou. Vou provar, segura aí. 7, segura, crente. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Rapaz, quando fala da África, Nossa. a fome da África, Jesus está voltando, olha os terremotos, até aqui, né, perto de nós, aqui em Minas, Montes Claros, está tremendo tudo, Jesus está voltando. Jesus já voltou, vou te provar que já aconteceu. Terremoto em vários lugares, continua. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Ele está falando, vai acontecer tudo isso e já ainda é o princípio. Hoje você pergunta a maioria dos crentes, é claro que muitos sem conhecer a verdade falam, tá vendo, isso é o princípio das Não, dores. está chegando. Chegando. 9, vamos lá, vou provar para vocês que tudo já aconteceu. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. Ele está falando para quem? Não é para nós, é para os discípulos. Os discípulos foram atormentados, antes de voltar, os discípulos morreram, foi... bom, você sabe da história, não sei se foi falando. Vai. E matar-vos-ão e Mataram eles, continua. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Gente, se hoje você prega uma verdade, o povo já fica de modo, você imagina um discípulo naquela pregando no meio do Vai judaísmo, judeu. vai judeu, que era idolatra dos templos, os sacerdotes da época. Hoje não tem judeu não, mas o povo tá tudo se... Desce, tudo judaísmo. Tá tudo se bandeando, como diz outros, naturalizando o Judaísmo. Só não se concida. Muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Jesus está falando das coisas para a multidão e para os discípulos que estavam lá com ele, está conversando com eles. Não é comigo e Gustavo, não. Continua. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ixi, lá naquela época aconteceu tudo isso. Vou provar que foi naquela época. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se Aí esfriará. acontece uns crimes bárbaros aí, eles falam, tá vendo? Jesus está voltando, o amor está esfriando. Irmão, isso é maldade do ser humano. Enquanto nós estiver aqui nessa carne pergaminosa, essa carne aqui, nós seremos tormentados, teremos distúrbios, vamos dizer assim, seremos atraídos pelo desejo da carne e cometemos isso aí. Lógico que tem uns que têm o Espírito Santo, já recebeu o Espírito Santo porque crê em Cristo e se limita. Outros não, entendeu? Isso acontece até hoje. Enquanto tiver carne, nós vamos viver isso A aqui. carne não converte não. Nunca vai converter a carne. Continuando. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está falando para os discípulos. Para a multidão e para os discípulos que estão com ele. Continua. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, Toda Israel. em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vou provar para você que mundo aqui não é o globo, é Israel. Todo mundo. Agora aqui ele fala que Israel vai ser testemunho das nações. Ué, se é todo mundo, se testemunha, todo mundo já sabe. Se ele fala que todo mundo, ele está falando em Israel. E ela, Israel, será testemunho para todas as nações. Pega comigo. Se é o mundo todo, vai ser pregado, para que Israel será testemunho para as outras se converter? Se o mundo todo já foi pregado. Isso aqui, ele está mostrando para você que aqui ele está falando de Israel. Mundo ali é o Israel, porque a tradução bíblica mais próxima do original, né, porque hoje nós não temos originais, engana muitos pregadores falando que existe o original. Não existe o original, existem cópias mais antigas. Próximo das cópias mais antigas que é Israel.
e as nações ao resto do mundo. Continua, ele está falando das coisas. Vamos embora, continuar. 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que lê, atenda. Quem lê, Aqui está falando do que Daniel escreveu. As 70 semanas de Daniel já aconteceu também, irmão. Vou provar na Bíblia que ele já aconteceu. Talvez não hoje, mas nos outros eu vou provar. Que as 70 semanas de Daniel já aconteceu, que Jesus já voltou. 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Está falando, judeus. Está falando para eu, vocês aí de Israel que está aqui me ouvindo, fuja. Continua. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Está falando para eles. Uma vez, até uma menina que fazia oração com a gente falou que quando chegasse o fim do mundo, que a gente ia ter que subir nos telhados. Ia adiantar o quê? E não sair. E já tá aqui, vou subir no teatro, né? Ele tá falando aqui, né? Se Ele tá fosse o falando fim pro povo de Israel. do mundo inteiro, Que adianta? ia adiantar o quê? Isso Sair, não- subir ou que ir pros montes e pra onde? Continua. Peraí, vamos parar aqui que o gancho é bom. Jesus fala para eles fugir para a Judéia. Ué, mas se não é para o mundo todo, o que adianta eu fugir para a Judéia? É porque Jesus está falando, não, eu vou voltar e vai acabar isso aqui. Jerusalém. Quem tiver em Jerusalém vai acontecer. Ele está pedindo para fugir. Mas peraí, o que adianta fugir para a Judéia se é o mundo todo? Vai acabar. Não, ele está falando só de Israel. Entendeu? É claro o texto. Continua. E quem estiver no campo, não volte atrás Ué, e buscar suas vestes. Mas peraí, se é o mundo todo, pra que eu voltando ou não voltando vai me alcançar? Mas por que ele fala pra você não voltar do campo? Porque tá falando que vai destruir Israel, irmão. Israel não, melhor dizendo, Jerusalém. Ele tá falando que o juízo dele, a volta dele vai ser em Jerusalém. Então você foge pro campo, foge de Jerusalém que você não vai correr da grande aflição. Isso não é o mundo. Tá falando de Israel. Continua. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas peraí, se eu estiver grávida e eu correr, o que adianta, né? É o mundo? Ele Não, fala é o que ai mundo. das grávidas por quê? Porque elas não tem como ir pra lugar nenhum. Não. Né? Como ela vai correr? Como é que ela vai correr pra algum lugar? Não pode. Então ela vai ficar lá. vai ficar no juízo lá. Ai das grávidas. Precisa E Jerusalém já foi destruída no ano de 70 juntamente com o templo. É história, é só estudar. 20. E orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ó, Por quê? Porque o sábado estaria todo mundo reunido em Jerusalém. porque o judeu não faz nada no Aí sábado. agora não Nossa. pode nem fazer frio mais, né? Porque É. a gente vai ficar com medo. do mundo É porque o acabar. frio, se fugir, o Israel é 8,80, então tem um horário que faz muito frio. Se eles fugissem no frio, a tendência era morrer no caminho. E no sábado, não, porque no sábado todos estariam reunidos. Porque eles não fazem nada no sábado. Não faz nada no Guarda sábado. Né? Continua. 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Continua. Opa, peraí. Não tô um pouco Peraí, volta, não posso deixar passar, não. Peraí. Deus é o Espírito Santo, é bom demais. Aqui, ó. Grande aflição. Como nunca houve desde o princípio do mundo. Até 2021. Até agora. E nem pouco haverá de haver. Ou seja, agora. Ele está falando daquele presente que ia acontecer. Ele não está falando de 2000 anos, não. Continua. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se Segura. salvaria. Ele está Ele falando. gosta disso aí, É de porque, distorcer isso aí. por que ele está falando? Ele está falando para os discípulos: ó, se eu estender muito, nem vocês vai conseguir salvar por causa da lei. Ele tinha que morrer logo para acabar com essa lei. Continua. Mas por causa dos escolhidos, Quem era escolhido? Os discípulos que estavam lá. Era serão eles. abreviados daqueles dias. Por causa suas eu vou abreviar, porque senão você não dá conta, não. 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Ele está falando dos falsos que iam aparecer, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eles, os discípulos. Porque se eles fossem enganados, aí petecava o negócio. Porque Jesus entregou para os discípulos pregar ali. 25. Eis que eu vou tenho predito. 26. Segura, que agora daqui a pouco ela vai mostrar para vocês que tudo isso já aconteceu. Vai. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. 27. Porque
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Eu Ocidente, vejo muito alguém falando isso no assim interior da será. casa. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim você fez do homem. 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Você dá as águias. Agora, vamos lá. Você dará as águias. Vamos pro 28. Continua. 28, agora 29. É 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão. Eles falam que isso vai acontecer. Inclusive, minha mãe assistiu um pessoal espírita e eles falam direto que um dia a lua vai subir. Mas isso aqui já aconteceu. Foi para o judeu lá. Vou provar que já aconteceu. Continua. 29. Tá chegando. Tá chegando. Segura aí. Tá chegando a verdade agora. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Pá, E, tribo. O que ele não falou nações também? Ele está falando de Israel. Continua. Depois eu vou explicar. Continua. e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele está falando da volta dele. Vamos ver para quem. Vamos ver se tudo isso já aconteceu. Vamos ver se tudo isso já aconteceu. Eu acredito que Jesus não mente. Então vamos ver então se tudo isso aconteceu. Passa. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. 32. Aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Por que ele falou isso aqui? Não é para nós. Nós lá nós tem figueira, rapaz. Mas eles lá naquele tempo, isso aqui era um relógio para eles tremendo. Para nós não, irmão. Talvez ele poderia usar outra expressão hoje, fosse para nós hoje. Mas isso aqui foi para ele, porque ele está falando com a multidão e falando para os discípulos. Eles entendiam disso aqui. Nós não. Entendeu? E ele está falando para voltar. Vamos ver se tudo aconteceu? Igualmente, quando virdes todas estas coisas, saberei que ele está próximo às portas. 34. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Eita glória! Pastor Souto, me ajuda aí. Eu sou que é advogado, né? Doutorado aí. Advogado é muita história, muito documento. Isso aqui é um documento. Ele falou todas as coisas que iriam acontecer, doutor. No final, ele coloca o resumo de tudo. O carimbo. Em verdade, eu afirmo, vos digo, que não passará esta que geração, a minha de Gustavo, a minha do senhor, não. A geração deles. Ele aponta para os discípulos e fala, ó, essa geração que aqui está perversa, essa geração aqui incrédula, idólatra do judaísmo, essa geração aqui não morrerá, não passará enquanto tudo aconteça. Agora eu te pergunto, cadê a geração viva? Cadê Pedro, João, Tiago e o povo que morava lá? Uma geração de 2000 anos. Então, irmão, geração, pastor Souto vai até me corrigir se eu até falar. Geração, ela é contada em 100 anos. É mais ou menos 100 anos. Vamos pôr 100 anos, né? Vamos pôr. E aí? Vamos se pôr muito, né? Que muitos falam que é 40 anos, né? Uma geração. Mas vamos pôr 100. Vamos pôr 100 no caso. Só para dar uma ajudadinha para eles. Irmãos, todo mundo já morreram. Se morreram, irmão, não. Jesus já voltou no ano de 70 quando destruiu. Ele não mente. Pastor, que dia que ele voltou então? No ano de 70. É só você estudar lá que você vai ver que história de Israel. Vai lá na história de Israel e procura a destruição do templo de Israel. No ano de 70, ela foi destruída. O templo veio abaixo e Jesus voltou. Entendeu? Essa é só a primeira parte do estudo. Lógico, tem várias outras. Vamos falar de Apocalipse, vamos falar das 70 semanas de Daniel, vamos falar de Paulo falando vamos arrebatar e encontrar com o céu. Nós vamos falar tudo isso. Do apóstolo que vai ficar vivo e até que ele volta. Então tem muita coisa. Esse aqui é o primeiro. Só que antes de finalizar, nós vamos falar desse aqui.
Sério? Vamos falar ele. Achei que você ia deixar para depois. Não. Então, irmão, está escrito, irmão. Não é eu que estou falando. Eu estou mostrando você na vez, só você lê na sua Bíblia. Esta geração, sem que tudo aconteça, eles não vivem, eles morreram, a geração já passou. Ele estava falando para o judaísmo, ele estava falando para Pedro e João e Tiago. É pelo evangelho da circuncisão, não da incircuncisão, que somos nós gentios. Se ali ele está falando em verdade, meus dias, então se você falar contra isso aqui, você está falando que Jesus mentiu. Que é ele que estava falando. É ele que está falando. E não sei que ninguém vai contestar o que Jesus está falando. Amém? Aí, irmão, só para sei que são doidos, mas não chega a esse ponto, não. Mas fala que nós é doido. Só para poder deixar você com a aguinha na boca a respeito do resto, eu quero falar uma coisa para você. Eles me perguntam, sempre me perguntam, mas e Apocalipse já acabou? O Apocalipse já cumpriu? Já, irmão. O Apocalipse já cumpriu. Nós tem várias coisas aqui para falar sobre o Apocalipse. Eu vou deixar só uma fresquinha para vocês estudar. Mas não vamos falar mais. É o primeiro estudo sobre o assunto. Abre aí para nós, Carlos. Abre João 21 aí. Vou provar para vocês que Apocalipse já acabou. Está escrito na Bíblia. É o próprio Jesus. Vamos lá? João 21. Mas você vai provar Apocalipse aconteceu com o Evangelho de João? E o versículo, Igor? 20. Vou provar que Apocalipse... Esse é pesado, esse é pesado. Segura aí, Couto. Aí você pegou pesado. Vamos lá, vou provar para vocês que Apocalipse já acabou. Já cumpriu. Quem escreveu o Apocalipse? Primeira coisa. Quem foi o homem usado para escrever, que recebeu a revelação? João, na ilha de Pátimo. Todo mundo sabe disso, né? João. Então, se João foi o que escreveu aquelas coisas, ele tinha que estar vivo até hoje para ver. E João está vivo? Não está. Então Jesus não mentiu. Então ele já voltou. Se João escreveu aquilo e aquelas coisas não aconteceu ainda, Jesus mentiu, ele tinha que estar vivo. Vamos ver aqui por que eu estou falando que o Apocalipse já cumpriu? Por causa dessa promessa que Jesus fez para aquele que revelou, para aquele que escreveu o livro. Jesus fez uma promessa para João e essa promessa nos mostra que Apocalipse já se cumpriu. Senão ele tinha que estar vivo até hoje. Vamos lá? 21, começa. João 21, a partir do 20. Olha a promessa que Jesus faz sobre João, o que escreveu o Apocalipse. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Peraí, quem que é o discípulo que Jesus amava? João. Então Pedro está vendo que seguia o discípulo que Jesus amava, João. E que nascesse e recostara também sobre o seu peito. Ele reclinava, é João que Pedro está falando. E que dissera, Senhor, quem é O traidor? que te há de trair? 21. Vendo Pedro a Esse quem? O discípulo, João. disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Perguntou, e desse? O que será de João? O que será de João, Jesus? Olha o que João fala. Jesus fala. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Olha o que Jesus fala. Volta lá. É ele mesmo. Olha, diz-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, a minha volta, que te importa a ti? Segue-me. Tipo assim, Pedro, não tem nada a ver com isso não. Eu quero que ele fique para mim ver e ponto final. Eu que mando. 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Pera, só um pouquinho. Não, pode terminar que eu vou explicar. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? O que foi? Ele falou para Pedro assim, Pedro, eu quero que ele fique até que eu volte. Aí, eles não entenderam. Eles pensaram que Jesus ia falando que ele nunca ia morrer. Não, Jesus falou, ele vai morrer. Só que depois que ele me vê. Entendeu? Eu quero que ele fique até que eu volte. Porque aí começou o Tito falando que ele nunca ia morrer. Não, Jesus não falou que João nunca ia morrer. Jesus falou que ele ia ficar vivo até que ele volte. Após ele ver a volta, João morre. Correto? Isso, né? Então, eu te pergunto, João está vivo? Que Jesus falou que era até que ele venha. João só ia morrer depois que Jesus voltasse. Se João já morreu, irmão, sinto muito te enganar. Jesus já voltou. Jesus já voltou.
Amém, irmão? Isso é Bíblia, irmão. Isso Nós só usamos Bíblia, E nós se não você usamos quer mais nada. questionar, você pega o endereço de João para mim. Agora, primeira coisa, se alguém ver essa live e querer me questionar, primeira coisa que você vai ter que me mostrar, para nós começar a conversa, aonde estão os discípulos vivos. Se você me mostrar, beleza, eu desfaço tudo que E eu onde falei. está aquela geração também que você estava falando, né? É. Se você falar que eles estão vivos, e se tiver, irmão, por favor, manda um endereço que eu quero conhecer eles. Amém? Irmãos, isso aqui é a primeira parte do estudo, nós não vamos estender, né? Quero agradecer a todos que permaneceram aí. E vocês quiserem mandar uma pergunta em particular, né? Pode mandar para o meu zap. Meu zap é 38 DDD 999688704. Você pode mandar no particular se você quiser. Se você quiser postar aí também, pode postar. Mas te lembro uma coisa. Por favor, quando for fazer a crítica, se for uma crítica para falar que nós estamos mentindo, né? Você coloca aí o endereço de Pedro, João e Tiago, eu quero conhecer eles. Eu também Tá? quero. Agora, se for uma pergunta de curiosidade, fica à vontade, nós vamos te responder. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Abraço.